Salmo 71. Salmos de número 71. Esse salmo, não sei se é de Davi, não sei de quem que é. Muitos salmos aqui, a maioria deles são escritos por Davi, mas esse aqui não foi identificado, não sei, mas quem escreveu ele, se foi Davi ou não, pelo menos não é identificado. O salmista aqui, ele nos deixa uma grande lição numa oração que ele faz. Esse salmo, na verdade, é uma súplica. E primeiro ele suplica, ele pede a Deus, ele começa o salmo declarando sua confiança em Deus. E depois ele vai pedindo livramentos. Mas tem um versículo aqui que me chamou, alguns versículos aqui que me chamaram bem a atenção, que ele, no anterior, ele tem pedido para Deus livrar ali da mão dos seus inimigos, dos ímpios que perseguiam ele, pessoas que queriam o seu mal. E no versículo 5, Salmo 71, 5, ele diz assim: Pois tu és a minha esperança. Dá uma paradinha aqui nessa vírgula. Quantas orações às vezes nós fazemos quando nos sentimos ameaçados por qualquer circunstância? Às vezes uma doença, às vezes um problema financeiro, ou alguma coisa, na iminência de algum mal, nós pedimos que Deus venha nos ajudar. Só que a questão é, como é que nós pedimos? Com confiança, com certeza que Deus vai nos ajudar? Às vezes não, às vezes nós fazemos nossa oração mais no desespero do que na fé. O desespero do problema que estamos enfrentando. E por quê? Porque falta nós olharmos para Deus com esse olhar que o salmista olhou. Ele diz: Pois tu és a minha esperança. Ele está olhando, Deus é minha esperança. Minha esperança de sair de tal situação, minha esperança de ser abençoado, minha esperança de ser curado, minha esperança de ter minha vida transformada, minha família salva. Às vezes você está orando, não é nem por você, você está orando por alguém da sua casa, da sua família. Mas será que você tem feito de Deus tem sido tua esperança que aquela pessoa da família vai mudar, vai ser salva, vai ser abençoada? Será que Deus tem sido a esperança? Será que eu quero uma vida melhor para mim? Eu estou orando a Deus, mas será que eu tenho orado fazendo de Deus minha esperança que a minha vida vai ser melhor, que as coisas vão mudar e vão melhorar? Por exemplo, nós estamos num ano eleitoral, nós estamos colocando nossa esperança que o político A ou B vai melhorar para nós. Porque se essa for a tua esperança, vai continuar no mesmo. Mas se sua esperança for Deus, independente de quem esteja lá, você vai ser abençoado, porque o plano de Deus, ninguém vai frustrar na tua vida, se você fizer dele sua esperança. Mas se sua esperança estiver dividida, ou estiver mais em alguém ou em algo, não vai muito longe. Então ele diz assim: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus.
Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Que bom seria, né? Se todos nós pudéssemos dizer isso. Deus, o Senhor é a minha esperança desde a minha mocidade. Eu não posso dizer isso, que a minha mocidade foi sem conhecer a Deus, foi conhecendo a religião. Então minha esperança lá atrás não era Deus. Minha confiança, colocava confiança em tudo, menos em Deus. Mas que bom se fosse. Mas que não tenha sido para aqueles que, como eu, já chegaram depois no Evangelho. Que a partir de hoje seja, a nossa confiança seja Deus. Que tudo que nós enfrentarmos, passarmos, até a maneira de nós olharmos para o nosso país, que nós desejamos que sempre esteja melhor, que seja confiando em Deus, não confiando em homens, não confiando em partidos políticos e nos envolver em coisas que não devem, que é essa brigada, um monte de contenda. Mas nossa confiança seja, se nossa confiança for Deus, tudo que nós vemos de errado, ao invés de a gente ficar, hoje eu peguei uma mensagem que eu falei que as pessoas no momento da angústia, elas esquecem de buscar Deus e elas se tornam atiradores de pedras, procura alguém para apedrejar. Que nós não sejamos esse tipo de gente que nos levanta para apedrejar alguém porque culpa por isso, por aquilo, mas nós sejamos aqueles que confiam em Deus, que se levanta para orar. Amém, Jesus? Porque nós estamos vivendo isso. E se nós não buscarmos a Deus, se nós não olharmos para a palavra de Deus, nós embarcamos nesse barco de atiradores de pedra, de estarmos apedrejando A ou B, por causa disso, por causa daquilo. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos, nós precisamos a cada dia confiar em Deus e entender, não, Deus é minha confiança. Algo está errado, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar, Deus vai mudar isso aqui. Deus tem o poder. Deus tem o poder de me abençoar, seja no campo ou na cidade ou no deserto. Deus tem poder. Agora cabe a nós estarmos fazendo dele a nossa confiança. O que nós temos, de que nós temos feito nossa confiança? Onde está a nossa confiança? Em Deus, porque senão foi o que precisamos. Continuando aqui. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Olha que coisa linda. Se nós chegamos até aqui, mas porque Deus nos sustentou desde o ventre. Desde o ventre, no momento que você começou a ser gerado, no ventre da sua mãe, Deus estava te sustentando, porque senão o diabo tinha acabado com você, que é a função dele, destruir. Mas Deus estava te sustentando, e se Ele te sustentou desde o ventre até agora, Ele não vai te abandonar. Então o salmista entendeu isso. Ele disse assim: olha, por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Quer dizer, meu nascimento não foi por acaso. O nascimento foi Deus que me sustentou e que me fez nascer, ser gerado e nascer. Aí ele diz mais: o meu louvor será para ti constantemente. Coisa importante, o meu louvor. Eu não vou estar louvando homens, vou estar louvando isso ou aquilo, eu vou estar louvando a Deus constantemente. Por quê? Porque se eu estou aqui é porque Ele me sustentou desde o ventre da minha mãe. Irmão, isso é algo grande que nós temos que ter dentro de nós com Deus, nossa relação com Deus. Se nós tivermos que olhar para Deus, nós vamos depender só de Deus, ter nossa confiança só em Deus, e não vamos nos meter nas intrigas dos homens, porque nós vamos estar gastando o nosso tempo adorando a Deus, vamos estar gastando o nosso tempo orando a Deus. Quando te passar dificuldade, vamos estar gastando nosso tempo aos pés do Senhor. Amém, Jesus? Aí ele continua dizendo aqui: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte.
Eu estava pensando nesse salmo, eu não tinha olhado antes de quem era o salmo. Geralmente no cabeçalho do salmo tem quem é o escritor do salmo. A maioria aqui você vai encontrar que é de Davi. Por exemplo, o salmo de número... Vou pegar alguns aqui. O salmo 68 é um salmo que está identificado como de Davi. Aí ele vem o 69, já é outro salmo de Davi também. Aí tem, por exemplo, o salmo 72 é um salmo de Salomão, está aqui identificado. O 70 é de Davi. Esse 71 não foi identificado, não sei se é de Davi ou de outra pessoa que o escreveu, já que não só foi Davi que escreveu os salmos. Mas vamos dizer que seja de Davi também, só não foi identificado. E eu estava pensando quando ele disse: eu sou como um prodígio. O que é um prodígio? Um prodígio, vamos dizer, é um próprio milagre, né? É algo que não se explica. Uma pessoa ser um prodígio para as pessoas é aquilo que as pessoas olham e dizem assim: eu não acredito que esse camarada chegou onde chegou. Eu fiquei pensando nisso sobre Davi, né? Quem olhava para Davi? Porque Davi, quando Samuel foi ungir, amando de Deus, um rei na casa de Jessé, pai de Davi, nem Jessé acreditou que Davi poderia ser o rei escolhido por Deus. Jessé colocou todos os filhos ali à frente, até porque tinha filhos ali mais velhos e até com presença muito boa. Tanto é que quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, ele diz assim: estou diante do rei de Israel, porque ele olhou e viu que o rapaz tinha um porte que demonstrava: com esse cara pode reinar, pode colocar. Até porque o primeiro rei que foi escolhido, ele tinha uma boa aparência, que foi Saul. Diz que Saul ele se destacava, era um dos mais belos homens daquele povo. E Samuel deve ter ido nisso: bom, Deus vai escolher um camarada aí com aparência forte para substituir Saul, com boa aparência. E quando chegou lá, Deus disse: não, nenhum desses eu me agradei, o coração deles não me agrada. E escolhe Davi, que era um garoto cuidando de ovelhas. Quando Davi vai levar alimento para os seus irmãos que estão na batalha, que se levanta Golias e afronta o exército de Israel, e Davi se interessa para saber daquela história, o irmão de Davi chega e diz assim: vai tomar conta das tuas poucas ovelhas, o que é que tu estás inquirindo aqui? Quer saber de quê? Quer dizer, ninguém acreditava nele. Era um prodígio. Ele se tornar rei de Israel, um prodígio mesmo, era um milagre. Então, se esse salmo é dele, tem tudo para ele escrever essa frase: sou como um prodígio para muitos. Ele diz: mas tu és o meu refúgio forte. O que esse versículo nos ensina? Pode ninguém acreditar em você, pode muitos olharem para você e dizer: não vai não, esse não vai chegar onde quer, não pode ser essa pessoa. Você tem que fazer Deus seu refúgio forte, porque é Ele que vai levar você a realizar os seus sonhos, é Ele que vai levar você a uma situação que as pessoas vão ficar abismadas. Às vezes ninguém acredita. Se você olhar, muitos homens de Deus que Deus colocou em lugar de eminência, ninguém acreditava, nem eles mesmos. O exemplo do próprio Saul, quando foi escolhido para governar, ele foi se esconder no meio das bagagens, porque ele não acreditava que poderia ser ele. O caso de Gideão, quando o anjo aparece para ele e chama para ele livrar Israel, ele diz: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa e minha família é a menor daqui da cidade. Quer dizer, não tem influência nenhuma, são um pessoal, coitadinhos. Quem são eles? Moisés, quando Deus chama ele, manda ele para o Egito, Moisés não acredita. Como, Deus? Que isso? Eu não sei nem falar direito.
E a Bíblia diz que Moisés era um homem poderoso em palavras. Só que quando Deus chama Moisés, Moisés estava desacreditado. Humanamente ele está desacreditado. Moisés achava que podia livrar o povo de Israel quando ele era príncipe no Egito, porque ele confiava na posição de príncipe, no poder que ele tinha, na influência dele como rei, tudo. Mas quando ele se viu 40 anos depois cuidando de cabra, ninguém conhecendo, ninguém sabia que era Moisés, era apenas um camarada que estava cuidando das cabras do sogro. Aí Deus chega e diz: volta lá no Egito e livra meu povo. Aí Moisés diz: Deus, quem sou eu agora, hein? Chegou tarde, eu não sou ninguém mais, meu irmão. É aquele momento que ninguém acredita, mas se Deus for o teu refúgio, se você todos os dias se refugia na presença de Deus, em oração, em comunhão, em intimidade, Deus vai te levar onde Ele quer. E as pessoas vão olhar e vão dizer: não, o que é isso? Isso é inacreditável. Não acredito que essa pessoa chegou aí. Agora cabe a nós fazer de Deus o nosso refúgio forte. O que é o fazer de Deus refúgio? Porque refúgio é um lugar onde você se guarda. Onde você se guarda. Vamos dizer que está acontecendo algo muito ruim e você procura um lugar para se refugiar. Aí você encontra um lugar ali que dá para se amparar, mas não é lá essas coisas. Você vai se refugiar, mas com desconfiança. Eu estou aqui porque é um lugarzinho que eu encontrei para me refugiar, mas não estou confiando muito nisso não. Estou acreditando muito que eu estou seguro. Só que eu olhar para Deus e falar: Deus é o meu refúgio forte, eu falo: eu vou me refugiar em Deus com toda a segurança, crendo que aqui eu estou guardado. Isso aqui é interessante, a gente entender. Será que nós temos feito de Deus o nosso refúgio forte? Ou será que nós falamos: não, Deus é o meu refúgio, mas eu tenho, como diz, né? Eu tenho uma carta na manga se não der certo. Eu tenho um plano B. Aí Deus já não é meu refúgio forte. Quando eu tenho um plano B, porque eu não estou fazendo de Deus meu refúgio forte. Eu estou dizendo: Ele é meu refúgio, mas não é tão forte assim não. Pode acontecer algo e eu preciso estar seguro em alguma coisa. Talvez seja isso que a igreja atual esteja precisando. Olhar para Deus como um refúgio forte. É o que nós estamos precisando. Porque quando nós nos apegarmos a Deus como refúgio forte, nós vamos grudar e nem saber: é Ele comigo, é só Ele. E não importa o que possa acontecer, eu sei que Ele vai me guardar, eu sei que Ele vai me proteger, eu sei que Ele é a minha força, Ele é a minha segurança. É o que nós precisamos, irmãos. Porque às vezes nós fazemos de Deus refúgio, nos refugiamos, passamos uma luta, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos à igreja, mas não com total confiança que vamos ser ajudados. Não com total. Quer dizer, até fizemos dele o nosso refúgio, mas não um refúgio forte. Porque o refúgio forte, você se sente seguro, você se sente guardado, você sente que você não precisa mais de outro, você tem Ele. E é isso que eu preciso ter, é isso que nós todos precisamos ter. Pensar, sentirmos em relação ao nosso Deus, essa certeza que Ele é um refúgio forte, que Ele vai nos guardar. Talvez esse tenha sido um grande sucesso na caminhada com Deus, daqueles cristãos do passado que enfrentaram tantas coisas e nunca desistiram, nunca voltaram atrás, e fizeram de Deus seu refúgio forte. Você pega o exemplo: Paulo, Silas, são presos, são levados em praça pública, surrados, e de repente, meia-noite, estão eles lá adorando a Deus, cantando louvores e orando. E aí vem um terremoto, uma coisa grande acontece ali. No outro dia estão livres e cheios de confiança, parte para pregar o Evangelho. Aí ele continua: não me rejeites no tempo da velhice, e não me desampares quando se for acabando a minha força.
Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos. Nós temos que entender que contra quem é de Deus tem muitos inimigos, tem muita gente que quer a queda naquele que realmente anda com Deus. Mas nós temos que entender, Deus, o Senhor é quem me ampara. Não vão prevalecer o desejo daqueles que me querem mal contra mim. Eu vou encerrar aqui já com o versículo 16, que diz assim: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Que venhamos ser esses que saem, quando saímos na força de Deus, fazendo menção da justiça de Deus. Amém, Jesus? Só dela, porque só ela é verdadeiramente perfeita, sem variação. A justiça de homem é cheia de falha, é cheia de coisas erradas. A de Deus é perfeita. Amém, Jesus? Essa era a mensagem de hoje.